O arranjo físico por processo é muito utilizado em hospitais em que ocorre a divisão por setores, como pediatria e oftalmologia. Também ocorre a divisão por processo, direcionando os pacientes às áreas específicas conforme sua necessidade. Como as demais opções de arranjo físico por processo, esse modelo possui vantagem e desvantagens muito características. Entre elas estão a flexibilidade para atender a demanda de mercado, além de atender produtos diversos em quantidade variada ao mesmo tempo. O arranjo físico funcional, também conhecido como arranjo físico por processo, é aquele que se agrupa em uma mesma área ou local todos os seus recursos, como maquinários e equipamentos do mesmo tipo ou função. No arranjo físico funcional ou no processo, os recursos e processos similares são colocados bem próximos com o objetivo de otimizar a sua utilização. Esse tipo de arranjo físico é bastante complexo e pode atender a clientes de diversas necessidades. Assim, o produto semi-acabado se desloca em torno da máquina e equipamentos necessários para a atividade. O espaço geralmente é segregado por funções, por isso o arranjo físico também é chamado funcional. Veja nessa imagem uma organização de arranjo físico funcional. Você pode observar que o espaço é separado por funções como tanques, tornos, processo de estampagem, bancadas de montagem, inspeção de qualidade, furadeiras, processo de corte e com isso faz você perceber que existe um arranjo físico por função. Além disso, as linhas com cores distintas apontam a possível movimentação dos colaboradores e dos produtos no espaço. Assim, o produto ou colaborador se desloca entre os setores e busca satisfazer a necessidade de uma produção. Inúmeras organizações utilizam o arranjo físico por processo. Entre eles, podemos citar como exemplo hospitais, bibliotecas, supermercados, indústrias, por exemplo. Em um ambiente hospitalar, ele agrupa em uma mesma área diferentes processos, que são organizados de acordo com as suas funções. Assim, o cliente, que neste caso vai assumir o papel de recurso a ser transformado, ao chegar no hospital, ele desloca-se ao setor que oferece um tipo de serviço que possa atender às suas necessidades. Diferentes funções podem ser oferecidas no hospital. Eu, citando como exemplo, pediatria, urgência, raio-x, farmácia, entre outros. Nas bibliotecas, como funcionam os hospitais, as bibliotecas agrupam em uma mesma área inúmeras leituras que atendam a diferentes tipos de clientes, ou seja, leitores. O arranjo físico de uma biblioteca deve ser organizado por meio de estantes claramente identificados e que agrupam leituras similares. Assim, o leitor irá deslocar-se no interior da biblioteca em busca da estante que tem o material que deseja utilizar. No supermercado, assim como nas organizações listadas, o supermercado segue o arranjo físico por processo, pois oferece diferentes produtos separados por funções, por tipo e que podem atender aos clientes que estão em diferentes necessidades a serem atendidas. O cliente se desloca até as seções que possui ou que vai possuir os produtos que deseja adquirir. Em um campo fabril, ou seja, em uma indústria, inúmeras indústrias separam o ambiente de diferentes funções. Exemplo, setor de corte, setor de montagem, setor de produtos acabados ou semi-acabados, setor de inspeção de qualidade, setor de embalagem, setor de logística, entre outros. O arranjo físico por processo ou funcional tem como principal característica atendimento a vários tipos de produtos e clientes em uma mesma área, ou seja, maior flexibilidade para o mercado, menor custo com instalação, fluxo longo de produção, uma vez que o produto ou cliente se desloca para outras funções em busca do atendimento às suas necessidades.
Em outros termos, a lógica desse tipo de arranjo, que é o arranjo físico funcional ou por processo, é a que agrupa recursos com função de processos similares. Para ficar claro, imagine o que eu vou te dizer agora. Numa planta fabril com um arranjo funcional, os tornos ficam todos agrupados na tornearia. As furadeiras ficam todas agrupadas no setor de furação. E assim por diante. Na loja de departamentos de arranjo por processo, as organizações de seus departamentos é feita com roupas femininas e roupas masculinas, assim como sapatos, etc. E no supermercado, um arranjo por processo, os produtos são também, em geral, agrupados de acordo com a sua função: material de limpeza, congelados, alimentos e etc. Num hospital com arranjo funcional, os setores são agrupados pela especialidade ou função do setor de radiologia, por exemplo. Tem o setor de ortopedia, setor de análise clínicas e assim por diante. Entretanto, os desafios nas decisões sobre o arranjo físico funcional ou por processo é procurar arranjar a posição relativa às áreas de cada setor, de forma a aproximar os setores que tenham fluxos intensos entre si, para evitar o deslocamento desnecessário de materiais e que possa sim encaixar adequadamente o posicionamento das áreas resultantes nas atividades total disponível, respeitando uma série de restrições que pode haver uma proximidade ou distância entre os setores devidos por motivos tecnológicos ou outro motivo. Você logo pode notar que a resolução do problema de definir um arranjo físico funcional pode se tornar bastante complexa, com múltiplos objetivos a serem atingidos. Arranjo físico funcional são bastante comuns de ser encontrados e de acordo com as características listadas. Adaptam-se melhor às operações que lidam com a grande variedade de produtos, com os resultados múltiplos, roteiros que os fluxos de processo podem percorrer. Porém, saindo de um processo, o fluxo pode, numa situação de arranjo funcional puro, ir para qualquer outro. E, como sempre, obrigada por assistir.